A palavra letramento nos remonta a pelo menos 5.000 anos, quando os fenícios desenvolveram o primeiro sistema de escrita alfabético. Mas nós sabemos que a modalidade escrita deriva da modalidade oral da língua. E talvez ao lado da criação da roda, da invenção da alavanca e da descoberta do fogo, a oralidade ou a linguagem tenha sido a mais importante invenção do homem. Porque na linguagem há um fenômeno fabuloso, só possível por causa da faculdade da racionalidade. Ou seja, na linguagem há a necessidade da realização da semiose. O fenômeno da semiose, possibilitado pela racionalidade humana, é fabuloso porque o homem consegue concentrar num signo a representação dos objetos do mundo. Na Idade Média, a escrita era apenas privilégio de alguns poucos, alguns intelectuais e principalmente alguns religiosos. Isso fez com que a humanidade tivesse um período negro, por isso chamado de medievo. Saída do medievo e a entrada na modernidade tem como um dos fatores mais importantes a prensa de Gutenberg. Gutenberg consegue, no século XV, desenvolver uma estratégia que pôde transformar a escrita num objeto acessível a milhares de pessoas. A prensa de Gutenberg, entre outros valores, elegeu o livro como o suporte da escrita. Que quando se pensa hoje, no século XXI, que o livro vai acabar, as pessoas confundem o livro com a escrita. Na verdade, ela vai se acomodar, como tem se acomodado, em outros suportes. E chegamos ao século XX, um século bastante produtivo tecnologicamente falando. Tivemos a chegada do telefone, a criação do rádio, a televisão, a TV nos anos 50 e também nos anos 50, o computador. Para produzir e processar uma série de informações e cálculos, o computador ocupava salas imensas, o que o tornava uma máquina extremamente de difícil acesso. Entretanto, em 1970, início da década de 70 do século XX, ganha uma receptividade, uma acessibilidade em função da miniaturização dessas máquinas realizadas pelos japoneses. Na década de 90, a internet passa a ser acessível a não especialistas, com a criação da World Wide Web, por Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee consegue fazer convergir o texto verbal, o texto visual e o texto sonoro. Isso significa dizer que eu e você, leitores habituados com a bidimensionalidade do texto impresso, agora precisamos de novas estratégias para abordar esse suporte que contém uma série de semioses que levam-nos a ter uma experiência, no mínimo, diferente de construção de sentido. Essa geração que nasceu entre os anos 80 e 90, que cresceu imerso a várias tecnologias, desenvolve com muito mais facilidade o chamado letramento digital. De pronto, essa geração Y já nasce no nível básico, considerando 3 níveis de letramento digital: o básico, o intermediário e o avançado. E alguns desses jovens da geração Y, sozinho, autodidaticamente, participando de comunidades virtuais, conseguem atingir, mesmo sem frequentar universidades ou cursos específicos, um alto nível
um nível avançado de letramento digital. E certamente, o professor conectado que quer, de fato, fazer diferença, enquanto educador do século XXI, precisa pensar, precisa chegar à conclusão se está ou não em defasagem com relação aos seus alunos. E nesse sentido, eu também sugiro aos gestores, aos coordenadores, que em lugar de proibir a utilização de determinados usos de equipamentos no interior da sala de aula, por que não procurar estratégias, procurar metodologias que possam fazer com que as aulas utilizem todo esse potencial, toda essa habilidade, todo esse nível alto de letramento digital que os alunos apresentam cada vez mais, com mais potência, com mais força em nossas salas de aula. Portanto, a reflexão que eu queria que você fizesse, caro educador, é saber, testar, avaliar você mesmo se você consegue fazer uma leitura hipertextual, ou seja, se você consegue explorar toda a potencialidade sígnica que há num hipertexto, ou se você utiliza as mesmas velhas estratégias de leitura no texto impresso. É bem verdade que os nossos alunos, que são letrados digitalmente, nem sempre conseguem fazer a leitura de hipertexto de modo proficiente. Mas cabe à escola, em seu papel de orientadora dessas mentes em formação, reconhecer o potencial pedagógico das novas tecnologias e planejar suas ações, e não fazer da sua aula um mausoléu, ou seja, uma quebra de expectativa desses alunos que chegam com cores, movimentos, imagens do mundo lá fora, mas que quando entram na escola não conseguem usar toda essa diversidade sígnica, essa diversidade de linguagem, porque a aula é bidimensional.